Vamos lá, então, nós damos início aqui à nossa sessão plenária, hoje, autos 21.7678/2021, em que é autor o Ministério Público do Paraná e acusado Luiz Felipe Messias Costa. Pedindo a gentileza, então, que o oficial de justiça, hoje, a Fátima, por favor, efetue o pregão. Tá ótimo. Se quiser usar meu microfone aqui também, Fátima, não sei se... Tá, sem problemas. Sob a presidência do meritíssimo juiz de direito da primeira vara do Tribunal do Júri desta comarca, Dr. Tiago Flores Carvalho, está instalada a sessão plenária referente aos autos número 000-2176-78, 2021.8.16006, em que é réu Luiz Felipe Messias Costa e vítima Onírio Carlos Silvestre. Encontrando-se presente para o julgamento o advogado do réu Luiz Felipe Messias Costa, doutor Vitor Eduardo Tavares de Oliveira, e o estagiário Gustavo Dobbins Holfinger, representante do Ministério Público, doutor Lucas Cavini Leonardi, assistente de acusação, doutor Renato João Taule Filho. Testemunhas da acusação, Heralda Potman, Julie Evelyn Potman. Testemunhas em comum com a defesa, Emerson Adilson Subtil de Oliveira, Cleverson Márcio Damascena e Maria de Lourdes Silva. Testemunha de defesa, Mário César Cucuti Foloni, todas presentes em salas apartadas. Isso, agora sim. Perfeito. Vamos lá, então. Só antes de prosseguir e questionar que o Ministério Público e também a Defensoria Pública, quanto às testemunhas presentes, ausentes, algum outro requerimento, me foi informado aqui agora de pronto que o acusado, Luiz Felipe Messias Costa, ele está preso em Ponta Grossa. Inicialmente aqui houve uma ordem desse juiz em primeiro grau para que ele fosse ouvido e acompanhasse a questão de julgamento por meio de videoconferência. A Defensoria Pública, não se conformando com essa decisão, no final de semana, agora no plantão judiciário, adotou a medida que entendeu necessária. O juiz plantonista, divergindo da decisão que eu dei aqui, entendeu que era caso de transportá-lo para que viesse presencialmente ao fórum. Isso foi providenciado, nós entramos em contato aqui na manhã de hoje, então, com a escolta lá de Ponta Grossa para que trouxesse. Haveria, em princípio, aqui um pequeno atraso, mas nada que fosse prejudicar a sessão plenária, mas aí nós fomos surpreendidos porque chegou uma informação, está documentado, o próprio acusado aqui, me parece, escreveu de próprio punho num papel, dizendo que ele não queria vir até o fórum presencialmente, se negava igualmente a participar do julgamento por videoconferência, e me parece também que quando o defensor público, Dr. Vitor, pediu para conversar com ele, ele disse também que se negava e que não iria atender tampouco o defensor aqui que patrocina os seus interesses, que é a Defensoria Pública. Eu, em verdade, não cheguei aqui a ler com muita calma, porque foi uma notícia que chegou aqui agora há pouco. Eu até peço que coloque ali, por favor, mas eu vou fazer a leitura, né? Então, eu aqui detendo isso. Pode colocar aqui do lado, por favor? Fica mais fácil para eu ler. Isso foi agora, nos últimos minutos, né? Eu, Luiz Felipe Messias Costa, não irei nesta data presente ao júri por motivo de paralisação pacífica em todas as unidades das comarcas penitenciárias, CDP do Estado do Paraná. Eu não consigo compreender o que ele disse exatamente ali, que ele escreveu, mas todos os reclusos estão em prol dos nossos direitos. Eu aceito o júri, mas depois da paralisação. É algo realmente curioso, né? De qualquer maneira, a lei estipula que o acusado não é obrigado a participar da sessão de julgamento. Nós, o Estado, temos sim garantir a presença dele ainda que por videoconferência. Então ele foi intimado com antecedência.
inicialmente seria por videoconferência, como é feito aqui em vários julgamentos. Houve uma outra decisão superior, né, de segunda instância, dizendo que ele haveria de vir presencialmente, nós providenciamos, e agora veio a notícia, então, de que ele, por vontade dele, não quer participar. Aí, conforme dito, a lei tem uma previsão específica de que não é obrigado a participar, ele, por escrito, aqui declarou isso, não quis conversar com o seu defensor, de maneira, então, que não há aqui óbice nenhum para que se prossiga no julgamento. Até esse ponto, se o Ministério Público, o advogado assistente, ou a defensoria quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, mas, em princípio, com base no que me foi relatado, que me foi trazido até o momento, é essa decisão que se encaminha. Só esclarecer, Excelência, que a Defensoria Pública conversou com o acusado, né, semana passada, por videoconferência. Ele realmente teve interesse em participar presencialmente, né, por isso que a gente fez o pedido. Mas, pelo que eu entendi, essa ordem de não participar das coisas, de não sair do presídio, é uma ordem dos presos entre eles, né? É uma ordem deles lá. Então, assim, como é a vontade do acusado, também a gente não pode passar por cima, né? Entendo que não há prejuízo, mas eu gostaria que só constasse em ata que ele manifestou interesse de não participar, né, para ficar registrado. Em verdade, doutor Vitor, essa vontade dele, isso que eu li, ele que escreveu. Né? Tá eu acho que já foi juntado, inclusive, no processo. Não foi juntado, Álvaro? Veio agora, né? Quando enfim, a escolta foi até o local em que ele estava para conduzi-lo, ele disse que não viria. Foi a informação que foi repassada, né? Que não viria, que não queria ser por videoconferência e, me parece, também não queria conversar com o senhor. Né? Houve uma tentativa. Então, isso que foi colocado aqui não foi algo... ele está por escrito. Foi ele que disse, até para dar cumprimento ao que diz o Código de Processo Penal. Então, ele por escrito disse que não quer, e aí eu estou abrindo a palavra para a Defensoria Pública, assim como para o Ministério Público, para assistência, para que se manifeste e faça o requerimento que for. Mas me parece que o senhor também não põe ressalva, né? Tá, o Ministério Público, advogado de assistência... Bom, boa tarde a todos. Também não há ressalva alguma, o Ministério Público acompanha integralmente o posicionamento do juízo, não há qualquer razão para adiamento. Se decidisse de outra maneira, era delegar o agendamento de júris para o acusado e não para o Estado. Né? Então, não é ele que decide quando o júri sai, é a lei e o Poder Judiciário. Então, estando tudo apto para que se prossiga o julgamento, o Ministério Público nada tem a opor à decisão de Vossa Excelência. Tá, ok. Pela assistência, doutor, alguma consideração? Só reitero. Tá ótimo, então. Agora sim, então, doutor Lucas, em relação às testemunhas, algum outro ponto, algum outro requerimento? Resolvida essa questão atinente à presença ou não do acusado? Nada. Pela assistência, doutor, sem requerimentos. Doutor Vitor. Foi dispensado alguém da testemunha? Deixa eu só verificar, Fátima. Todos presentes, são 6 testemunhas, é isso? Do Ministério Público, 3 em comum com a defesa e uma na defesa. Todos presentes, e ao todo 6, é isso, né? Isso. Tá, pelo Ministério Público, então, sem dispensa, é isso? Tá, pela Defensoria Pública? Não, já falei com ela, dispensava só a Maria, que não veio, né? Não, ela veio. Ela veio? Ah, tá bom. Beleza, então não sem dispensa. Sem requerimentos, então. Não, Tá. Pra mim pode dispensar a Maria, porque ela é Maria- dona da lanchonete, não viu nada. Não sabe Maria de Lourdes Silva? nada. Ok. Testemunha comum, né? Ministério Público. Não, é só da defesa. O Mário, que é da defesa, eu acho, né? É comum. Não, pode dispensar, não há problema, ela já Tá, então. está um fato antecedente ali. Tá, então tá ótimo. Maria de Lourdes da Silva fica dispensada, então. A requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública. Passamos aqui ao sorteio dos jurados. Primeiro jurado sorteado é o João Vitor Daros Gaio. Tudo bom, João Vitor? Boa tarde. Doutor Vitor, pela Defensoria Pública, de acordo? Você quer participar, João? Você quer participar? Sim, de acordo, Excelência. Ministério Público? Tá. João Vitor, então, pode acompanhar aqui a Glaci. Karina Marques de Sabatista. Olá, Karina, tudo bem? Boa tarde. Defensoria Pública, de acordo? Com C, né? Deve ser com C. Peraí só um pouquinho, cara. De acordo. Ministério Público. Só liga o microfone, doutor, senão... Oi, Karina, tudo bem? A senhora prefere ser dispensada hoje? Hoje eu posso, mas dia 26 eu pedi que eu tenho compromisso. Hoje eu posso. Hoje pode? Então, pode, por favor. Por favor, então, Karina, pode acompanhar ali a Glaci, por favor. Vamos em frente aqui, Saulo
Omar Lugs. Tudo bom, Saulo? Boa tarde. A Defensoria Pública, de acordo? Saulo. Tá, acho que não foi analisado ainda, mas de qualquer maneira, doutor Vitor. Qual o motivo? Tá bom, dispensa, senhor. Dispensa? Então, Saulo, hoje fica dispensado pela Defensoria Pública, aí em seguida o requerimento vai ser analisado pelo juiz, mas hoje já fica liberado. Acho que hoje mesmo, já em sequência, o Álvaro entra em contato por WhatsApp e informa a decisão, tá bom? Aí, Saulo, eu só peço a gentileza que aguarde só o final do sorteio, que a gente libera todo mundo junto, mais 5 minutinhos a gente já resolve daí. Foi a primeira dispensa, então, pela Defensoria Pública. Vamos em frente aqui. Rosângela Alves Leonel. Tudo bom, Rosângela? Boa tarde. A Defensoria Pública, de acordo? A Defensoria agradece, mas dispensa a senhora hoje. Tá. Rosângela, então hoje sorteada, mas dispensada também pela Defensoria Pública, eu agradeço. Obrigado, foi a segunda recusa aqui pela Defensoria Pública. Vamos em frente. Carlos Magno Braga. Tudo bem, senhor Carlos, o senhor disse que é magistrado aposentado, é isso, doutor? Tá. Tá ótimo. Pela Defensoria... Eu vou dar o privilégio do Lucas dispensar ele. Eu aceito. Dispensar pelo juízo, né? Então o senhor fica hoje dispensado pelo juiz, eu vou analisar o requerimento que o senhor fez e é comunicado em seguida, mas aí hoje fica então dispensado aqui, aí pelo juízo. O senhor já me dispensou em 2019. Pois é, eu acho até que eu lembro do senhor, o nome não é estranho, mas a gente dá uma olhadinha ali e já em seguida analisa e manda a decisão para o senhor daí. Sim, só aguardar daí, cara, a gente pega e libera todo mundo junto, mais 5 minutinhos a gente já resolve daí. Felipe Ferreira Risney. Tudo bom, Felipe? Boa tarde. Defensoria Pública. Aceito, excelência. Ministério Público. Tudo bom, Felipe? Pode ficar com a gente ou prefere ser dispensado no dia de hoje? Prefere hoje? Então eu dispenso, sem problema. Felipe, então também agradeço. Fica hoje dispensado pelo Ministério Público. Foi a primeira recusa do promotor de justiça. Vamos em frente. Elizabeth Alves Geraldo Sanches. Boa tarde, Elizabeth. Tudo bem? Defensoria Pública. Tá. A Defensoria agradece, Elisete, dispensa a senhora hoje. Então, Elizabeth, hoje também sorteada, mas dispensada pela Defensoria. Eu agradeço. Foi a terceira, né, doutor? Foi a terceira recusa. Vamos em frente aqui. Gustavo Reiser. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Pela Defensoria Pública não temos mais. Ministério Público. Gustavo, tudo bem? Pode ficar com a gente hoje? Não vai até muito tarde, não. Se precisar, eu fico. Preferia não ficar. Não, você tem algum compromisso? Mas, de fato, hoje não vai. Até o fim da tarde a gente resolve. Pode ser? É só o trabalho mesmo. Daí, então hoje eu fico com o senhor e eu dispenso na quarta-feira. Pode ser? Pode. Então, se o senhor for sorteado. Obrigado. Então, Por favor, então, Gustavo. Jaiane de Oliveira da Silva. Tudo bom, Jaiane? Boa tarde. oi, tudo bem? Da mesma forma. Pode ficar? Então, bem-vindo. Tá. Por favor, Jaiane. Karen Carolina Pavone. Tudo bom, Karen? Ministério Público. Karen, pode ficar? Não, então eu dispenso, senhora. Não, dispensar. Dispensa, então, Karen, fica dispensado para o Ministério Público. Tem mais uma dispensa aí no Ministério Público. Vamos em frente aqui. Quero ver Marcela Lauter de Caron. Tudo bom, Marcela? Boa tarde. Ministério Público, de acordo? Ô, Marcelo, tudo bem? Pode ficar com a gente? Então tá bom, é que a gente precisa mesmo, tá? Daí depois conversa comigo, a gente vai intercalando para as próximas, tá bom? Hoje é bom ficar? Então, por favor. Por favor, então, Marcelo. Maria Vitória Breda. Tudo bom, Maria Vitória? Ministério Público. Oi, tudo bem? Pode? Motivo de saúde? Por quê? Desculpa. Tem um atestado juntado ali? Então fica dispensado pelo juízo, pronto. Aí eu analiso em sequência e a gente encaminha formalmente a decisão.
Tá ótimo. Vamos em frente aqui, quero ver. Mariana Martins Juglair. Tudo bom, Mariana? Mariana, tudo bom? E aí, pode? Então tá bom, bem-vinda. Tá. Por favor, então, Mariana. E 6, né? Mais um, né? Antônio Ferreira dos Reis. Tudo bom, Antônio? Boa tarde. Pode. De acordo? Tudo bem? Pode? Então, bem-vinda. Tá. Por favor, então, Antônio. Pode acompanhar ali a Glaci, nós fechamos. E só, pessoal, eu tenho que me penitenciar aqui. Cometi um grande equívoco, uma grande omissão, né? Eu mencionei aqui o Álvaro, a Glaci e a Fátima e esqueci, né, de maneira equivocada de mencionar a Tami. A Tami trabalha conosco na primeira vara, também é estagiária, ela faz as audiências, mas hoje ela veio então auxiliar aqui no Tribunal do Júri também, e tudo que eu falei a respeito deles vale em relação a ela, até com mais razão, tá certo? Então fica aqui também registrado. E, pois não. Antes de dispensar, parece que tem jurado. Não sei se é alguma coisa de saúde. Só, Glaci, tá tudo ok? Conselho de sentença? O que é? Tá, mas tem... Tá com remédio? Você trouxe remédio? Então, isso daí você quer dispensar. Já fui dispensado outras 2 vezes. Se o Vitor concordar, a gente dispensa ele. Parece que ele tá com problema de saúde, que tem que tomar um remédio, então daí... Eu sei que já está formado, assim, isso que é uma exceção, mas como tem essa questão daí envolve saúde... Cara, né? se não houver oposição no Ministério Público e Defensoria Pública... Não, então... Tá, então hoje, excepcionalmente, é o Gustavo, né, Gustavo, é isso? Tá, não tem problema, então a gente sorteia mais um jurado, vamos deixar de lado aqui, depois a gente... Vamos lá, então, só mais um, pessoal, peraí, vamos ver aqui. Juraci Hilário. Tudo bem, Juraci? Se o promotor de justiça dispensasse... Então é o seguinte, é a minha última dispensa, está dispensada, agora quem for sorteado... Tá, então a senhora Juraci fica dispensada, e agora encerraram aqui as recusas. Neusara Molinari. Tudo bom, Neusara? Tudo bem, hoje não temos mais recursos pela Defensoria Pública e Ministério Público. É? Tá ótimo, então, por favor, vamos lá. Agora sim fechamos, então, né? Estamos em 7. Pessoal, então, formado o Conselho de Sentença, os demais que não foram sorteados ou foram dispensados ficam liberados. Eu agradeço a presença. Caso queiram ficar e acompanhar, são todos convidados no ato público. Caso contrário, nos encontramos quarta, né? Jurados, vamos lá. Umas orientações de praxe, uma conversa que eu tenho todos os dias com o Conselho de Sentença. Dá uma olhadinha aqui, todos receberam aqui algumas cópias, tem à disposição da bancada, dá uma olhada ali, por favor. Todos têm, né? Olha, o que os senhores e senhoras têm em mãos ali, na primeira página, frente e verso, é um relatório do processo. Então, nada mais é do que um breve resumo do que aconteceu aqui nesse processo até o momento, com as principais ocorrências processuais. Em seguida, a segunda página em diante, dá uma olhadinha ali, por favor. Vocês têm em mãos uma cópia da pronúncia, né? Então, a pronúncia é uma decisão que admite a acusação para que venha a plenário. A pronúncia ela não condena, não absolve, até porque quem vai condenar ou absolver, resolver esse processo definitivo são vocês, o Conselho de Sentença. Então, tudo que constar aqui na pronúncia, interpretem apenas tão somente a título informativo, ok? Todos têm acesso também ao notebook, tem o processo na íntegra, tanto a fase de investigação, inquérito policial, quanto a fase judicial. Senhores e senhoras podem e devem consultar esse material. Eventualmente eu, juiz, o promotor de justiça, o advogado da assistência ao Ministério Público, ou então os defensores, a gente costuma fazer referência a peças do processo, identifica por movimento ou então movimentação. Hoje o processo é eletrônico, ele tramita no Projude, né, e esse movimento, movimentação, seria mais ou menos como se fosse uma página, caso o processo fosse físico, tá certo? Se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, ó, verifique aqui, ó, tem Projude, aí tem processo, o número do processo, e um pouco para frente ele vai ter, no caso, o relatório MOV ponto e 363.2, localizaram? Né? Então seria isso, entre aspas, a página. Se vocês derem um Ctrl F ali no PDF que tem à disposição no notebook, digitar ela MOV ponto e o número, vocês conseguem localizar a página que faz referência, tá certo? Além disso, também a Tami costuma projetar aqui no televisor as peças e, sem prejuízo também, a gente está integralmente à disposição. Qualquer problema que vocês tiverem, fiquem bem à vontade, só chamar, a gente vai auxiliar no que for necessário, ok? Teremos aqui também a instrução em plenário, que compreende aqui o oitivo de testemunhas, interrogatório, ou melhor, interrogatório do acusado não, hoje não, porque ele não compareceu aqui para o julgamento, conforme já explicado, então teremos aqui o oitivo de testemunhas. Senhores e senhoras, na condição de jurados, podem e devem fazer perguntas, então se a pessoa que estiver aqui sentada, então por vídeo, se caso for
Tem que esclarecer algum ponto, responder alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, fique bem à vontade. A hora que eu der a oportunidade, pegue o microfone e façam sim a pergunta. Se por qualquer razão entenderem que não é caso de fazer pergunta direto no microfone, tem papel e caneta à disposição, faz por escrito, passa para a Fátima, para o Álvaro, para a Glacil, para a Tami, eles me passam e eu aqui repito a pergunta que vocês tiverem feito. Beleza? Aí também uma anotação, eu costumo aqui de certa forma, entre aspas, correr com o julgamento para otimizar o nosso tempo, mas que fique claro, quem manda aqui são vocês. Se entenderem que é caso de fazer um intervalo para tomar uma água, tomar um café, fumar um cigarro, banheiro, fique bem à vontade. Só levantar a mão, a gente para e obedece aqui a pretensão de vocês sem ressalva alguma, tá certo? Tá, então tá ótimo. Nós passamos aqui, jurados, a tomar o nosso compromisso, mas antes também, agora sim, uma última anotação, eu falei que era a última então, mas só uma colocação. Vocês formam aqui um órgão colegiado, um conselho de sentença, são 7 jurados, né? A decisão é por maioria, mas o voto de cada um dos senhores e senhoras é individual. O que significa isso na prática? Vocês não podem conversar entre vocês e nem com outras pessoas a respeito do processo. Tá? Então veja, conversar é possível, não tem problema algum, a gente vai passar aqui algumas horas, não vai exigir que você fique de boca fechada, não é isso. Né? Só que de outro lado, o nosso Código de Processo Penal, que regula o procedimento, ele proíbe que vocês troquem ideia, troquem figurinhas a respeito do processo, para que um não influencie o outro. Né? Para que não troquem ideias e digam, acho que a melhor decisão é essa ou aquela, para que eu não seja influenciado. A decisão realmente é individual, tá? Sem esse debate, sem essa conversa. Se por um acaso isso acontecer, o nosso código prevê até a dissolução do conselho de sentença e também estipula lá multa para quem tiver dado causa. Né? Então só observar bem essa restrição aí, para que não tenhamos contratempos durante o julgamento, ok? Alguma dúvida, alguma colocação? Tá ótimo. Nós passamos então a tomar o nosso compromisso, é uma formalidade prevista em lei, eu faço a leitura em voz alta, em seguida chamo o jurado um a um, e à medida que forem sendo chamados, por favor respondam assim eu prometo, ok? Então todos em pé, por favor. Jurados, em nome da lei eu concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e ainda preferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Eu chamo inicialmente aqui a jurada Karina, assim eu prometo, Karina. Ok, o João Vitor, o Antônio, Mariana, Marcela, a Jaiane e por fim a Neusara. Ok, perfeito. Vamos lá então. Vamos lá então. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O nome completo da senhora, qual que é? Heralda Potman. Tá, Heralda, na minha anotação aqui eu verifico que a senhora é irmã da vítima, é isso? Sou irmão da vítima. Tá ótimo. Em relação à pessoa que é acusada, Luiz Felipe Messias Costa, a senhora conhece, sabe quem é? Sei. Tá, parentesco com ele não tem. Não. Tá ótimo. A senhora será ouvida então como testemunha, presta que o compromisso legal dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, perfeito? Perfeito. Tá ótimo. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, dona Heraldo. Boa tarde. Dona Heraldo, em primeiro lugar, meus sentimentos pelo ocorrido. Obrigada. Sei que já faz algum tempo, mas chegou o momento de nós tentarmos fazer justiça pelo que aconteceu com o seu irmão, tá bom? Uhum. Dona Heraldo, consta aqui que lá no dia 15 de dezembro de 2021, então mais ou menos um ano e meio atrás, o seu irmão foi assassinado na rua Cruz Machado, aqui em Curitiba, dentro do apartamento dele. Sim. Segundo consta também, dias só depois que foi encontrado o corpo dele. Sei que é difícil para a senhora, mas nós temos que demonstrar tudo o que aconteceu para os jurados, já em estado de putrefação. Já em estado de putrefação, Isso. alguns dias depois. E consta aqui que quem teria sido o autor das facadas que levou seu irmão à morte é o acusado Luiz Felipe. Sim. Então, gostaria que a senhora iniciasse, né, Heraldo, como que era a vida do seu irmão e como que a senhora tomou conhecimento, o que ele fazia, né? E como que a senhora tomou conhecimento da morte? Como que foi? Por favor, fique à vontade. Meu irmão era um professor, solteiro, né? É um rapaz solteiro, é professor. Amava isso. Amava Ele é professor ser professor de português, né? De língua portuguesa. portuguesa. Língua portuguesa. Quantos anos? Ele tinha 58 anos na época. E ele amava ser professor. E ele morava aqui em Curitiba, tinha uma kitnet aqui em Curitiba e tinha a casa com a minha mãe lá em Ponta Grossa. Pelo que eu vi, a sede da família, digamos assim, é Ponta Grossa. Tudo né? em Ponta Grossa. E ele trabalhava aqui, então ele passava a semana aqui
E finais de semana ia, porque minha mãe já era velhinha, né? E tinha gente também, né? Com os irmãos, e qual a gente convivia bem, né? E muito alegre sempre. E ele morava aqui em Curitiba. E ele ficou doente em junho de 2020. Ele colocou um stent e daí entupiu. E ele foi para Nossa Senhora das Graças fazer o desentupimento. E nesse procedimento ele teve um AVC hemorrágico muito grande, que ele ficou 30 dias entubado. E o pessoal chamava a gente, que foi bem na pandemia, né? Que não podia se visitar o hospital, eles ligavam, venham despedir, porque ele não vai passar de hoje. Sabe? Eu vim 3 vezes com o terno dele no porta-mala para levar ele embora, no caixão. E da última vez, eu cheguei e falei com ele que eu não queria levar ele daquele jeito, que eu queria levar ele vivo embora. E naquela noite eles tiraram o tubo para ele morrer, e a qual surpresa, ele foi respirando, foi melhorando. Aí eles, no meio da tarde, me ligou, olha, se acalme que ele está melhorando. E assim ele ficou 40 dias no hospital e foi para casa, com 25% do coração funcionando. Então ele tinha problema no coração, Tinha. aí ele foi ao hospital, ele teve um AVC. Ele foi para lá, ficou 6 meses. A gente teve que dar banho, trocar fralda, cuidar dele em 6 meses. Daí que ele colocou o marca-passo, que começou a melhorar. Que quando ele ficou um pouco bom, ele queria voltar para a escola, ele queria ser útil. Ele falou, não, eu já estou melhor, eu vou voltar. Ele voltou, na medida do possível, ele voltou às atividades dele. Ele voltou porque a escola é pertinho da casa dele, né? E ele queria, mas ele não foi dar aula, ele ficou na secretaria, mas ele voltou para ele se sentir útil, né? Então ele estava nesse trabalho de trabalhar. E aquele dia, no dia 13, domingo, ele me falou, lá em Ponta Grossa, que ele almoçou na minha mãe, eu falei, você não vai passar na minha casa para a gente conversar? Porque eu tinha saído, estava muito tempo sem conversar, saindo do Covid. Ele falou, não, agora você está sem Covid, eu venho, essa semana, quarta-feira eu estou livre. Eu vou fazer o exame, meu último exame, que foi realmente no dia 15 de manhã, que ele fez o último exame, e dar minha última ida lá na escola e venho para a gente conversar. Eu tenho muita coisa para conversar com você. E daí isso foi no dia 13. Aí no dia que passou dia 14, dia 15, e daí do dia 15 ele não passou mais mensagem, porque a gente passava mensagem, porque o coração dele era para... A gente já esperava que um dia que ele fosse morrer de uma hora para outra, sabe? Mas não assim, né? Não do jeito que foi, só tá dizendo. Não do jeito que foi, porque, né, você sabe que do jeito que ele passou, aquele medo de sempre. Então a gente ficava, você está bom? Está tudo bem? E daí de quarta-feira ele não respondeu mais. Entendi. Então vamos continuar. Daí, a partir de quarta-feira não tinha mais resposta. Não tinha mais resposta. E que era daí... dia 15, certo? Hã? Dia 15? Dia 15. Daí passou dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, o porteiro, alguém do prédio reclamou do cheiro. E daí ligou para minha irmã, que ele tinha o telefone dela, da minha irmã, e ela estava lá em Goiás. Aí ele ligou para ela, falou, olha, precisa alguém vir aqui abrir, eu não tenho visto o Onírio, e alguém abrir, porque está com um cheiro muito esquisito aqui no apartamento dele. Aí ela imediatamente ligou para o nosso amigo, que é amigo do meu irmão, ao qual ajudava a cuidar dele no hospital, ao qual era nosso amigo de longa data. Que é o né? Cleverson. O Cleverson. E o Cleverson tinha a chave já exatamente por causa dessa condição. Se ele passasse mal lá, ele chegava e cuidava dele. Então, aí ele chegou lá. O Cleverson, ela ligou, o Cleverson foi correndo, ver o que é, chegou lá, nossa, com tapa-sol na janela, né? Viu aquela bola lá, já
em estado, né, muito, muito ruim. E ele falou, nossa, e a televisão ligada, o telefone falou do gancho. Ele falou, nossa, meu amigo infartou. Sim, Né, que ou era seja, ele estava doente, daí chegou lá, todo mundo imaginou que ele tinha tinha infartado. morrido da doença. Aí né? chamou Infartado. lá o SAMU, tudo para ver ali. Aí ele chegou, não, eu não, esse aqui não é com a gente quando eles foram examinar. Porque no escuro, né? E ele lá, e ele com aquele sentimento de susto, nem olhou, não viu? Porque também a faca estava quebrada dentro dele. Daí quando o SAMU chegou, caso de homicídio tem que chamar a polícia. É Aí isso? ele chamou, aí a polícia que foi verificar o que tinha acontecido, né? E o que tinha acontecido? Daí quando o Cleverson, ele nos contou, né, que ele estava lá com a faca quebrada dentro dele, que a polícia acabou de falar para ele, tinha acabado de falar para ele, né? Que daí a gente, né, a qual a minha irmã já tinha falado que ele tinha falecido, tal, mas a gente não sabia do que, né? Aí quando a gente ficou sabendo, o nosso mundo desabou, né? Aí meu esposo e minha filha saiu de Curitiba e foi dar assistência, né? Aí quando chegou lá, eles já tinham tirado ele, né? A senhora quer uma água? Não, eu tenho água aqui. Eles tinham tirado ele e uma testemunha me contou, uma pessoa que viu, que estava lá na hora que ia levar o elevador, ainda contou que ele veio, ele não desceu na bacia, ele desceu num saco. E quando jogaram no salão do elevador, aí eles, tira esse daí, e pegou aquele saco e jogou lá na calçada. Não tinha uma bandeja esperando no elevador, não tinha nada. Jogou um saco de carne podre lá no meio da calçada. Esse foi a maior dor, de que a gente não teve nem despedida do meu irmão. A gente não viu, não pôde dar tchau, a gente não despediu, porque passou 7 dias para eu levar para poder enterrar. 7 dias. Isso porque a gente já tinha, como ele estava no processo de doença grave, a gente já tinha feito tudo na funerária, Plano né? funerário, essas coisas. Lá no cemitério, estava tudo pronto. A senhora até mencionou na audiência, né, abre aspas aqui, que a morte do Onírio já era esperada pela família em razão da cardiopatia, mas o fato de Luiz Felipe ter deixado o Onírio para apodrecer durante dias foi a questão mais dolorosa para a família. Isso foi. Vocês sabem por quê? Porque ele assim como ele ficou com o telefone do meu irmão, ele atendeu uma mensagem do meu irmão, se passando por ele, de um amigo dele lá de Minas Gerais, passou: oi, cara, como é que você está? Ele respondeu no telefone do meu Depois da irmão. morte. Meu irmão já estava morto. Assim como ele fez assim, ele não podia ter passado uma mensagem para minha sobrinha, que ele tinha o telefone, para minha irmã, fingindo que era meu irmão. Falou: ó, irmã, vem aqui que eu estou passando mal. Ó, sobrinha, vem aqui que eu estou passando mal. Porque a gente tinha pego ele em corpo, morto mesmo, mas a gente tinha feito um velório decente, a gente tinha, né? E nada disso foi possível, né? Nada- Por causa do nada estado disso do foi corpo. possível. Bom, Porque- pode falar. Pode concluir. Vontade. Posso continuar ou a senhora quer? Deixa eu ver mais uma coisa. Porque eu estava falando Que não deu para fazer o velório. porque e ele podia ter, não só ele, sabe? Não só ele podia ter avisado a gente, como as irmãs dele. Podia ter avisado, porque elas sabiam. Porque ele chegou lá fugido, ele chegou lá correndo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Um dia, pelo menos depois, né? Mas eu podia ter A senhora avisado. está dizendo as irmãs e tal É, do acusado. Do acusado. Né? Podia ter Chegou falado, lá podia em- ter avisado. Alguém podia ter feito alguma coisa, ter avisado, sabe? E Porque porque ele chegou lá, é que assim, só
para a gente, nossa preocupação aqui é que os jurados entendam, né? Aham. Então, depois a gente vai para essa parte, tá? Aham. Daí tá, os jurados entenderam, então assim, a senhora contou pra gente o que aconteceu, né? Como que foi a morte dele, como vocês ficaram sabendo, como ele era. Como depois vocês souberam que quem fez isso com ele, segundo nós sustentamos aqui, né? Foi o Luiz Felipe. A polícia contou, como que foi? Quando meu esposo chegou lá com a minha filha, meu esposo conta que até a minha filha chegou, olhou, viu as coisas ali e começou a passar mal. Ele falou, deixa que eu pego, porque ele queria pegar documentação, alguma coisa, porque a gente ia precisar, né? E meu esposo conta que só tinha uma mancha no colchão muito grande, né? Uma manchona muito grande no colchão, e que não tinha nada desfeito, sabe? Nada fora do lugar. Fora do lugar, a não ser uma malinha que estava no canto, e ele disse que não tinha nada. E as coisas que meu marido pegou, os papéis que estavam ali, que nem documento não era, porque todos os documentos dele sumiu também. Então, meu esposo falou que só tinha isso ali, nesse lugar. E depois a outra pergunta? Não, daí, como que foi que daí, chegaram no Luiz Felipe? Que foi o Luiz Felipe, porque era só o Luiz Felipe que estava com ele. Ele Vocês sabiam, vocês sabiam que o Onírio, né, o seu irmão, ele tinha um relacionamento com o Luiz Felipe? Já conhecia o Luiz Felipe de ouvir dizer, ele comentava do Luiz Felipe, que ele estava tendo um caso com o Luiz Felipe, não, assim? o Luiz Felipe, eles já tinham um caso já há tempo lá em Ponta Grossa, né, que meu irmão ia todo final de semana, eles já tinham, a gente já sabia, né, que ele tinha esse caso. Mas que eu fiquei sabendo que esse piá foi para dentro da casa dele foi na época que ele estava no hospital. Nessa época que ele estava lá no hospital, e que daí ele mesmo, o dia que o Onir saiu, que ele começou a falar, ele falou, ele ainda me pediu, veja só o que é, ele saiu do coma, de entubado, e ainda falou assim, será que lá em casa tem comida? Você faz uma comprinha e deixa lá, porque o Luiz Felipe está lá e eu acho que ele não tem comida. Ele saiu de 30 dias de intubação e ele estava preocupado com o que ele ia comer, e eu comprei, deixei na portaria a comida para ele, sabe? Porque ele não teve coragem de ir lá, ele pediu, pelo amor de Deus, para ele ir lá ver ele. E ele estava lá dentro do apartamento, não atendia celular, o fixo fora do gancho. Então, o hospital ligava e ele não atendia. Tem inúmeras testemunhas, diversos relatos aqui que o seu irmão, ele pagava, né? Ele pagava as contas, ele ajudava demais o Luiz Felipe. É isso? Ajudava muito. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, ele era assim, ele achava que as pessoas seriam salvas, sabe? Que as pessoas teriam jeito pela educação, que todas as pessoas, todas as pessoas que pudessem ter acesso à educação, elas mudariam. E esse foi o erro dele, porque ele fez isso com milhares de amigos, de colegas, os sobrinhos, todos aconselhando ao estudo, você estuda. E ele achou que com o Luiz Felipe ele ia fazer a mesma coisa. Ele pagou carteira de motorista, ele pagou, porque eu vi até as últimas faturas de Uber, desse curso de Uber para ele, porque meu irmão estava achando que ia morrer, e ele queria que ele tivesse jeito na vida. E assim, a intenção do meu irmão, eu sei que dentro dele ele ia deixar o carro para ele ter como trabalhar e sobreviver. Porque ele não trabalhava. Seu irmão gostava dele, né? Dá para falar que seu irmão gostava dele. Meu irmão amava ele. Era apaixonado. Ele queria que ele se tornasse uma outra pessoa. Não só por causa dele, que já estava no fim da vida, mas porque o Luiz Felipe tem filho. E o meu irmão
pagava pensão para os filhos dele, lá em Ponta Grossa. Ele queria que aqueles filhos tivessem um pai que pudesse sustentar. Você entendeu? Porque ele não trabalhava. E ele só vestia roupa boa, e ele só comia fast food, coisa, tudo que você imaginar que for de segunda, ele não comia. Tanto é que a última fatura do cartão do meu irmão, de 11 mil, você vai olhar, se você olhar, você vê. A gente tem. A maioria das ele coisas... Ele tinha senha, né, Luiz Felipe? E tinha, e você viu que tem muito para aproximação, né? Tem muito ali, já nota o que é para aproximação e o que não é. E aqueles... Porque eu falo para você, meu irmão dormia 8 horas da noite, porque meu irmão tomava mais de 10 remédios. Mais de 10 remédios. Ele dormia 8 horas da noite. O que ele ia fazer num bar ou numa boate, gastar 600, 700 reais? Eu já estou terminando com a senhora, mas a senhora, eu imagino, só para a gente já começar a falar um pouco também de outras provas, né, que existem no processo, a senhora soube que o seu irmão tinha ido a um bar ali pouco antes, que até inclusive a testemunha que foi dispensada, né? Ele teria tomado uma cervejinha ali com o Luiz Felipe, daí tem câmeras, a senhora sabe disso, que tem câmeras de segurança no elevador, câmeras de segurança ali no hall, que demonstram seu irmão entrando com o Luiz Felipe, depois o Luiz Felipe. A polícia passou esses detalhes para a senhora? Passou. Ali no bar da Renata, o meu irmão, a escola dele é um pouco para cima lá. Então, ele passava sempre ali para fazer o lanche da tarde, sempre. Isso há muitos anos, né, que ele fazia isso. E nesse bar da Renata, geralmente é o lanche da noite, da tarde. E esse dia ele fez o exame, e deve ter andado bastante, e passou ali à tarde. Porque eu tenho coisa de que ele tinha feito o exame que era para pegar no outro dia, sabe? Então, ele passou ali para fazer o lanche, né, para ir embora para casa, porque daí descia uma quadra e virava, já era o apartamento do meu irmão. Então, ele fez o lanche ali com ele e foi para casa, porque era de praxe dele fazer isso, sabe? Ali era como se fosse assim, vou passar na casa da mãe jantar. Entendi. De tão conhecido que eles já eram, né? Então, a câmera a gente viu também, né, pela mídia, né, que ele subiu, que ele desceu, né? Entendi. E a polícia também relatou para a senhora tudo isso, né, a respeito das câmeras, a respeito que ele teria entrado junto com o Luiz Felipe. A gente viu, a delegada também falou. Toda delegada que conduziu os casos, a doutora Tatiana, né? Uma loira. Bom, dona Heralda, assim, nós temos diversas questões para explorar, enfim, mas estou aqui há muitos anos, eu não gosto de ficar explorando a dor das pessoas, negócio assim, então... Não, mas assim, do que for necessário, eu te conto. As questões daí, mas daí a senhora estava, só para a gente caminhar para o final, a senhora estava falando naquela hora que eu acabei te interrompendo, que a senhora estava também chateada porque a família dele lá em Ponta Grossa, ele já tinha confessado para a família o que tinha, né, alguma coisa que tinha feito, né, saiu fugido daqui de Curitiba, e a família que conhecia vocês acabou não contando nada, deixou lá o corpo apodrecendo. Isso é uma coisa que, de fato, chateou a senhora, é isso também, né, que a senhora estava falando. É o que mais doeu. A senhora soube, então, era só contextualizando para perguntar, a senhora soube se o carro dele, depois que ele foi morto, se o carro dele foi levado também? E se foi encontrado em outra cidade, ou estava aqui em Curitiba? O que a senhora soube a respeito do carro? Não, porque a gente está julgando 2 crimes aqui, tá? Por isso que eu te pergunto. A gente está julgando o homicídio e o furto. Tá? Eu já sabia, porque a doutora... o dia que eu fui fazer o depoimento com a delegada, e ela já estava. Então, até esse papel que eu te dei, da coisa que eu falei do cartão, né? Que tinha falado do cartão, que daí ela começou a seguir o rastro que ele estava com o cartão e estava gastando com o cartão com o carro, que ele tinha levado o carro. Ele pegou o carro e eu até falei para ela, falei assim, doutora, se ele queria roubar o carro, levar o carro, ele não precisava ter matado meu irmão. Meu irmão estava tão debilitado
tão debilitado que você não imagina quando para ele atravessar a rua da casa da minha irmã, na casa da minha mãe, ele chegava, tinha que sentar, e andava devagarinho, nem o passo, assim, não levantava. Eu falei, ele não precisava ter feito isso. Se ele quisesse levar o carro, levar o telefone, levar qualquer mais outras coisas que tinha restado, né, que restou do que ele levou de dentro do apartamento, do que tinha restado, ele podia ter amarrado as pernas do meu irmão. Eu acho que ele estava até hoje ainda tentando desamarrar, porque ele não ia ter força para desamarrar. De tão fraco que ele estava. Ele não precisava ter matado. É o subjetivo, isso aí. Só para finalizar, então, dona Heralda, só para finalizar com a senhora, então, a senhora soube se tem até... o seu irmão morreu no dia 15. Se no dia 16, ou seja, depois da morte do seu irmão, tem compra, passar o cartão do seu irmão em Ponta Grossa? Ele não foi direto, ele foi para por outros cantos. E daí se perguntou do carro, aí eu fiquei sabendo nesse dia do carro, e aí a doutora ia sair, porque isso foi perto do Natal. Foi entre dia 22 ali que nós não tivemos Natal. Nós não tivemos Natal. Aí eu fui, ela falou, vá na delegacia, porque eu vou sair de férias, e você precisa ir lá fazer o boletim do carro. E eu fui na delegacia fazer o boletim do carro. E nessa hora que eu estava fazendo o boletim do carro, coisa lá, eles me tiraram de lá, porque eles já tinham pego ele. Daí o rapaz falou que não, que já tinha achado o carro, só que daí eles já tinha pego ele, que daí eles foram procurar o carro. Daí o carro estava lá no alagado, queimado. Queimaram o carro, né? Queimaram o carro todo. Que carro que era? Só pra... É um Onix Vermelho? vermelho, um Onix vermelho. E queimou com tudo que tinha dentro. Porque eu não tive documento dele, sabe? Eu tive que começar a trabalhar com a carteirinha de motorista para os documentos, entendeu? Porque o resto foi queimado tudo dentro daquele carro. Porque eu acho que o receptor deve ter visto que, né? Deu notícia? O receptor viu que pegou eles, foi desovar o carro, né? Tá bom, então, dona Heralda. Muito obrigado. Tá? Eu acho que da minha parte é isso. Depois a senhora vai responder a defesa. Se quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? O resto do julgamento. Doutor, pela assistência, alguma pergunta? Sim, doutor. Obrigado. Boa tarde, Heralda. Boa tarde. Heralda, antes de iniciar as perguntas, deixo aqui registrado meus sentimentos para a senhora, para toda a sua família, pela perda do seu irmão. Mas tenha certeza que hoje vai ser o dia do julgamento e vai ser feita justiça. Heralda, a senhora mencionou que o teu irmão teve um problema de coração, teve um internamento. Quanto tempo antes da data em que ele faleceu que ele teve esse problema? Ele ficou doente no mês 6 de 2020. Daí ele ficou 40 dias e depois ficou mais 6 meses em casa, a gente cuidando dele em casa. Aí depois, no início do ano, que ele colocou o marca-passo. Daí, 2021, no início do ano, ele colocou o marca-passo. Até então, ele ficou em cuidados com a gente, que é assim que ele caía assim, de tão fraco que ele estava, o coração não estava batendo direito, sabe? Nesse período entre 2020, que ele iniciou o problema do coração, até a morte dele, no dia 15 de dezembro de 2021, durante todo esse período, ele continuou fazendo tratamento ou ele já tinha se recuperado bem? Não, ele estava fazendo o tratamento dele. Ele estava fazendo tanto que ele estava fazendo a batelada de exame deles, porque ele tomava mais de 10 medicações para poder conseguir ficar em pé, para poder conseguir conseguir andar. Entendi. No período próximo ao assassinato dele, em dezembro, ele tinha feito algum exame, alguma consulta recentemente? Em dezembro? Isso. Próximo à data em que ele foi morto pelo Luiz Felipe. Não, ele tinha um médico do marca-passo lá em Ponta Grossa e tinha um médico, doutor Renato, aqui, do Nossa Senhora das Graças. E, inclusive, ele tinha feito ele falou, esse exame que ele falou que ia fazer, ele fez, porque eu tenho pedido para ir buscar, e aí não foi buscar, né? Porque daí não precisou. Era para ir buscar no dia 16 de dezembro. Entendi. E como que era na data próxima, eu pergunto para a senhora, do homicídio, o estado dele? Ele estava debilitado ainda? Como que ele estava? Ele estava muito... O Nino, ele não se recuperou mais, sabe? Ele estava sempre com a pressão baixa, sempre nervoso, sempre tremendo, sabe? Comia muito pouco e tomava muito remédio.
Tanto na audiência passada quanto hoje, a senhora disse que pelos exames ele tinha 25% do coração funcionando. Antes dele fazer o marca-passo, depois do marca-passo eu não sei se melhorou, né? Mas antes do marca-passo ele saiu do hospital com 25%. Entendi. Tá. Nessa época, em 2020, o Luiz Felipe já tinha um relacionamento com o Onírio? Quando? Eles já tinham um relacionamento nessa época que começou o problema de saúde do Onírio? Não, eles já tinham relacionamento de mais tempo, né? Imagino com 3, mas assim, de ir lá. Que eu soube que ele estava dentro da casa dele foi no dia que a cunhada dele me ligou contando que ele estava lá dentro do apartamento vendendo a televisão grande do meu irmão, maior que essa aí, que o meu irmão tinha comprado novinha, e que ele estava vendendo essa televisão por R$500. Eu não conhecia essa moça. Ela que me achou pelo Facebook e falou: olha, cuidado, vão vender, ele vai vender, o Luiz Felipe vai vender todas as coisas lá. E meu irmão no hospital, né, de certo ele achou que ele ia morrer, né? Aí que foi, e o Cleverson foi lá e falou para ele: olha, você não mexa nas coisas aqui, porque as irmãs dele vão te cobrar. Você está aqui dentro, né? Aí, nessa época, eu fiquei sabendo que ele estava dentro do apartamento do meu irmão. Até então, eu pensei que era só caso de ir e vir. Então, ele morava junto com o teu irmão? Ele, nessa época, estava lá dentro. Morava. Na época do homicídio também, o Luiz Felipe morava junto com o teu irmão? Porque depois, a mãe dele faleceu, e daí ele fez aquela baboseira lá na parede, lá, aquelas coisas lá, para poder fazer com que o meu irmão aceitasse ele lá dentro, sabe? Então eles estavam morando juntos. Lá, como é que chama? Grafite lá na parede lá. Aquilo lá era antigo. Ele fez aquilo quando ele quis voltar para ficar com o meu irmão. Entendi. Mas então, na época do homicídio, eles estavam morando juntos no apartamento? Estava lá. Entendi. Lá. Tá. Que foi a época que ele fez as carteiras, que fez o curso, né? E a família dos senhores aceitava essa situação do Onírio ser homossexual, ter esse relacionamento com o Luiz Felipe? Dele ser homossexual, não, porque ele já teve outros relacionamentos antigos que, inclusive, viraram amigos da gente para sempre, né? Antes e agora, e para sempre ele teve outros relacionamentos. Então ele nunca escondeu da senhora, de vocês, essa situação? Não, ele só quando ele estava noivo, ele com uma pessoa maravilhosa, e ele falou assim, perguntou para mim, que eu fui a primeira pessoa a saber. Eu não posso fazer isso com ela. Eu amo tanto ela e ela é tão boa pessoa que eu não posso fazer isso com ela, minha irmã, porque eu não vou conseguir ser um marido hétero. Aí eu falei, então, fale com ela. E tanto é que ela era amiga dele até hoje e da gente. Então, nessa época, ele me confessou. E depois a gente teve, que faz muitos anos, né, teve todas essas outras pessoas que tiveram relacionamento com ele, e não foram assim de um dia, de dois. Pessoas que ficaram 1 ano, 3 anos, 5 anos. Tá. Dona Heralda, há vários depoimentos no processo aqui, inclusive há os extratos do cartão de crédito, de que o Luiz Felipe ele usava o cartão, o Onírio pagava a conta para o Luiz Felipe. Resumindo, o Onírio bancava completamente o Luiz Felipe. Ele comentava com vocês essa situação de que ele bancava o Luiz Felipe? Como que a família via essa situação? Comigo ele não contava, porque ele sabia que, por eu ser mais velha, então ele tinha um maior respeito comigo quanto à intimidade. A gente era muito ligado no vou fazer isso, o que você acha? Vou no médico, vou junto. É um cuidado maior. A intimidade, quem tinha mais intimidade era... A maior intimidade que tinha era minha irmã Rita. E minha irmã Rita já tinha me contado, na época, que meu irmão tinha chegado tremendo lá, assim, acho que em novembro, sabe? Não sei se outubro, novembro, que meu irmão tinha chegado nervoso, porque o cartão dele tinha vindo muito, muito caro, muito gasto. Que ele falou para ela que ele não aguentava mais. Ele chegou a reclamar, então, dos gastos do Luiz Felipe? Reclamou para minha irmã. Ele reclamou para minha irmã. E ele falou que foi ele. Que esses gastos, o que ele fez, e agora? E eu vou trocar minha conta, vou fechar minha conta no Itaú e vou passar tudo pela minha conta do Banco do Brasil, porque do Banco do Brasil ele precisava da digital. Entendi. E daí não tinha como. Tá.
Heralda, tem mais alguma coisa que a senhora se recorde da situação que não foi perguntado para a senhora? Não, só que no caso do meu irmão lá, tudo sumia. Meu irmão vivia sumindo o celular. Meu irmão, tudo que meu irmão comprasse novo dentro da casa, se podia ser um jogo de lençol, um jogo de toalha, um jogo de panela. Qualquer coisa que fosse novo, sumia. Até o dia da morte, aquela hora que ele desce assim, no elevador, aquilo ali é uma coisinha de cerveja que ele estava levando para trocar, para vender. Entendi, tá bom. Heralda, obrigado pelos esclarecimentos da senhora. Sem mais perguntas, doutor? Defensoria Pública. Obrigado, excelência. Dona Heraldo, boa tarde. Em primeiro lugar, meus sentimentos pela perda do seu irmão. É o seguinte, eu anotei aqui, você já fez um depoimento, né, da outra vez, na sala de audiência. Tá. Pelo que eu entendi, essa época que o seu irmão passou mal, lá no começo, em 2020, a senhora já teve Covid, né? Não, eu tive, mas eu tive depois. Entendi, mas assim, nesse período que ele ficou internado, o Onírio, em 2020, a primeira vez, ele ficou internado aqui em Curitiba. Tem que falar no microfone. Aqui em Curitiba. Tá, e nesse período que ele ficou aqui, 40 dias, que a senhora disse, a senhora veio visitar ele? Vim por chamado do hospital. Tá. Nós viemos umas 3, 4 vezes. Entendi, porque pelo que eu entendi no depoimento anterior, quando o Onírio precisava de alguma coisa, o amigo dele, que vocês faziam um pix, e o amigo dele ia no hospital levar as coisas. Quem levava para mim, quando eu vim, eu trazia. Uhum. E quando a assistente, a moça lá do hospital pedia, me ligava, ou tá precisando de fralda, tá precisando de sabonete e tal, eu pedia, Cleverson, você faz favor, você pode levar para mim? Tá. Né? O Cleverson comprava, levava, naquela época não existia Pix, aí eu fazia na caixa, lá na lotérica, eu passava para ele. Foi tanto. Tá, não, mas assim, mas peraí, é que no depoimento anterior, não é você que fazia o Pix, quem fazia a Julie, a sua filha? Não, quem pudesse fazer. Não, tudo bem, mas você pedia para ela fazer o depósito para ele comprar alguma coisa. Uhum. Então quem comprava as coisas e levava para ele no hospital era o amigo. Era o Cleverson. Tá, aí ótimo. que depositava, o Cleverson levava. Depositava quem tivesse indo na lotérica. Não, tudo bem. Pode responder de maneira mais objetiva. Porque mas não senão... tinha Pix na época, não. Tá. Dona Heraldo, olha só. O seu irmão ficou o seu irmão ficou doente lá em 2020, você falou em junho de 2020, certo? Você sabe dizer qual era exatamente o problema de saúde dele naquela época? Quando ele foi internado, ele tinha Fala no microfone. Um stent, que eu te falei, aquele stent. Aí entupiu. Certo. Entupiu e ele foi mal para Nossa Senhora das Graças. Eles internaram ele, desentupiram. Ele ficou bonzinho o dia inteiro. Quando foi de noite, ele deu um AVC. Um infarto hemorrágico. A médica me relatou que saía sangue por tudo que era canto, assim. Então, ela falou que achava que ele ia morrer naquela hora. Uhum. Esse foi o quadro dele. Ele foi entubado, eles aspiraram, limparam tudo, foi sangue para o pulmão e tal. E eles entubaram ele, e ele ficou 30 dias entubado. Por que nesse primeiro momento aí eles não colocaram marca-passo? Não, eles não colocaram. Primeiro porque eles nem sabiam se ele ia viver, né? Ele estava limpando o estrago que fez de sangue dentro, sabe? Tá. Aí ele foi... Só te contextualizar. Estou te perguntando isso porque, olha só, o Cleverson, que é amigo dele, no depoimento que ele presta na audiência, ele fala o seguinte, que o Onírio foi parar no hospital porque ele teve um AVC. Ele teve mais 2 AVCs dentro do hospital e ele não pôde fazer a operação do marca-passo porque ele estava com pneumonia na época. Então ele estava muito fragilizado, não podia fazer essa operação naquele momento. Aí eu pergunto assim, como talvez você não sabe todo o quadro de saúde do seu irmão, porque é complexo, né? Você também talvez não esteja lá no hospital na hora. Pergunto, foi procurado o prontuário dele? Foi trazido esse prontuário para cá? O prontuário está tudo aí. Está tudo aí. Tá. Mas aconteceu, foi exatamente assim que eu te falei. Lógico que quando... Aconteceu tudo isso por causa do entupimento do coração dele lá. Aí, lógico, quando explodiu, aí deu pneumonia, deu sangue no pulmão, que daí que eles acharam que ele ia morrer. Entendi. Tanto é que eles mandaram trazer terno, né, para levar ele.
Tá, e aí ele ficou 6 meses, 2020, até o final do 2020, no começo de 2021, ele ficou 6 meses lá em Ponta Grossa, se tratando? Ele ficou lá com a gente. E aí, quando vinha aqui, eu trazia, sabe? Eu trazia no médico. Entendi, mas aí ele voltou em 2021 para Curitiba. Aí depois que ele fez que ele colocou o marca-passo com o Dr. Mário lá em Ponta Grossa, que daí, para ficar mais fácil para a gente, daí a gente tinha um médico de confiança, ele colocou o marca-passo lá. Daí ele foi melhorando aos poucos. Eu não posso te precisar quando de 2021 ele veio. Mas quando ele conseguiu ficar em pé e conseguiu achar que ele dava conta de andar, ele ficou doido para voltar para a escola, porque ele gostava do ambiente escolar. Então ele se recuperou. Recuperou. E ele voltou a trabalhar aqui em Curitiba. Ele voltou a trabalhar assim na sala de aula. Tinha dia que não ia, tinha dia que ia, sabe? Mas ele estava bem o suficiente para voltar a trabalhar. Ele estava, porque era pertinho, né? Então E só me diz uma coisa, quem foi buscar ele lá em Ponta Grossa? Ele veio sozinho, ele voltou sozinho de carro? Ou o Luiz Felipe foi buscar ele? Ou a senhora levou ele, trouxe ele aqui para Curitiba? Não, quando ele veio, sabe que eu não me lembro, mas o Luiz Felipe andava com ele de carro para lá e para cá. Porque nesse período, 6 meses que ele ficou lá na casa da minha mãe, o Luiz Felipe, sumiu. Tá, e diz uma coisa, o Luiz Felipe frequentava a casa da senhora? O pessoal sabia que ele era o companheiro? Ia no Natal, na Páscoa, almoçava não, junto? Assim, de festa, não. No início, quando ele estava só lá em Ponta Grossa, meu irmão levava ele como amigo na casa da minha irmã, da minha outra irmã, e levava na casa da minha mãe, mas ninguém gostava, porque ele andou se engraçando com as minhas sobrinhas, que são moças, ele andou fazendo gracejo, ele, sabe, na casa da minha mãe não gostava dele, todo mundo foi se afastando, sabe, daí ninguém queria mais. Vai lá na tua casa, abre a sua geladeira, pega a sua cerveja, na outra vez você não quer que Mas eu não entendi, ele frequentava a casa da senhora? Não, não, rara. Mas ele não frequentava por qual motivo? Não, eu estou dizendo, quando o Onir ia para lá, lógico, ele que estava tentando apresentar ele para a família. Então, ele foi na casa da minha irmã, da Vanilda, que gosta de receber, gosta de fazer festa, levou ele. Na casa da minha irmã tinha moças, 2 moças. Então, ele começou com gracejo. Aí, lógico, meu cunhado cortou. Não vai mais. Mas isso antes dele ficar doente, antes dessas coisas. Mas assim, não tem nada a ver com preconceito? Não. Ou de ter um relacionamento escondido, ninguém sabia? Não, tá. Não tinha negócio de escondido, não. Aí sabe, ia na casa de outro, ele não se comportava. Ia lá na casa dos nossos irmãos, meu irmão foi levar, isso aqui é meu amigo, levou lá em Goiás. Tá bom. Fez feio lá em Goiás, sumiu coisa lá em Goiás. Tô satisfeito. Vamos lá. Só mais uma coisa, o seu irmão, ele costumava beber? Meu irmão bebia. Ele gostava, mas ele só bebia cerveja. Certo. Ele gostava de beber cerveja. Ele bebia todo dia, ele bebia com bastante, pouco? Ele só bebia antes de ficar doente, ele devia beber sempre, né? Que eu não estava com ele, eu não sei, porque ele gostava de beber. Mas depois que ele ficou doente, com aquele tanto de remédio, ele tinha que beber muito pouquinho, porque potencializava a cerveja. Qualquer copinho que ele tomava, ele já ficava mole. Tá. Já amolecia, já não dava conta nem de levantar da cadeira. Tá bom, última pergunta para a senhora. Nesse período aí, você sabe quanto tempo de relacionamento eles tiveram, o Luiz e o Onírio? Eu não sei te dizer quanto tempo. Sei que deve ter sido mais de 3 anos. Mas, assim, que ele estava dentro da casa do Onírio, depois dessa época que o Onírio estava doente, que ele veio para cá, de 2020 para cá, que eu acho que daí a mãe do Piá morreu, e o povo lá não gosta muito dele, lá das irmãs dele, não. Então, ele veio e fez aquela barbaridade lá na coisa, para o Onírio aceitar ele dentro do apartamento dele. Tá, e nesse período que ele ficou em Ponta Grossa se tratando lá na casa da senhora, da família, quem ficou cuidando do apartamento dele foi o Luiz Felipe aqui? Não, ficou fechado, filho. Esses 6 meses que o Onírio ficou lá, ele sumiu, né? Tá. Ele não apareceu. E minha irmã que ficou cuidando. Minha mãe mora na frente e minha irmã. Então, ele ficou na casa da minha irmã, que dava banho, comida, e eu ia lá ajudar, trocar fralda, limpar. Tá. Nesses 3 anos, assim, alguma vez o seu irmão relatou que sofreu algum tipo de violência, que o Luiz Felipe foi agressivo, quebrou alguma coisa dentro da casa? Você lembra disso? Ele falou para a senhora, né? Para mim, não.
Para minha irmã, Não, para a senhora. Rita, ele falou que ele Tá. era agressivo. Mas ele aparecia sempre, de vez em quando, ele aparecia com um braço quebrado, um dedo torcido, uma coisa assim. Mas nunca ele falou assim, olha, o Luiz Felipe me agrediu. Tá. Ele não falava. Ele nem ia falar para mim, porque esse tipo de coisa não era... Tá bom. Dona Heraldo, estou satisfeito. Obrigado. Sem perguntas. E para o Conselho de Sentença, alguma pergunta? Dona Heraldo, eu tenho aqui 2 ou 3 questionamentos. O primeiro deles é o que a senhora pode relatar de concreto quanto aos reflexos, às consequências aqui desse crime para a senhora ou então para a família da senhora. E explico, né? Se houver uma condenação, eu tenho que fixar uma pena. E um dos vetores que eu utilizo para fixar essa pena é justamente os reflexos, as consequências que o crime trouxe. E para ilustrar aqui, talvez para direcionar, ou pelo menos para ficar mais fácil para a senhora compreender e responder a minha pergunta, a vítima que tinha alguém que dependia dela financeiramente? Não, ele só ajudava a minha mãe, porque minha mãe era velhinha, como eu já te falei, né? Tá. Mas ele ia todo final de semana para a casa da minha mãe, lá ele fazia compra, lá ele lavava a roupa dele, lá ele levava a comida da semana, e ele fazia questão de ir, porque ele estava muito ligado com ela. Tá. E Ele auxiliava financeiramente, então, a mãe, é isso? a minha mãe, que pagava luz, água, essas coisas. Minha mãe é aposentadoria mínima, né? Então, mais era para os remédios. Tá. Mas, assim, se precisasse de um exame maior, ele que pagava, essas coisas assim. Mas não que fosse uma dependência, entendeu? Entendi. Mas e com a morte dele, como é que ficou a situação? Com a morte dele. Vou te contar que nós estamos de luta ainda até hoje. Uhum. Porque a gente não sente que a gente enterrou foi o nosso irmão. Dá a impressão que ele vai chegar em casa e qualquer hora entrar pela porta, neguinha, tem café aí? Neguinha, tem almoço? Estou com fome. Porque ele era muito alegre, muito brincalhão, muito participativo com a gente. Os sobrinhos todos tinham paixão por ele, pelo cuidado, pelo respeito, pela orientação escolar, que quase todos os sobrinhos são formados, porque ele incentivou, sabe? Então, a gente ficou em luto. Aquilo parece que não é verdade, que não aconteceu. Você sabe quando você não despede, quando você não dá tchau para uma pessoa, que parece que ela foi viajar e parece que você não deu tchau, então não foi. Tá. E para minha mãezinha... Pode falar, pois não. Para minha mãe, ela demorou uns dias para a gente contar que ele tinha morrido do jeito que foi, né? Porque daí ela estava viajando com a minha irmã, a hora que ela chegou, que a gente foi falar. Ela caiu na cama, minha mãe não levantou mais, ela ficou depressiva, ela foi doente todos os dias. Ela foi definhando, e chamando por ele, aí ela foi perdendo a memória de depressão. Ela conversava com ele todo dia. Filho, você vai lá e busca para mim o Giló, aquele que você sabe que eu gosto. Ela conversava com ele todos os dias na caminha dela, e a gente tentando, levando em médico, fazendo exame. Ela foi definhando, até que, agora, dia 8 de janeiro, no dia do meu aniversário, um dia antes, dia 7, ela pediu, com as filhas junto, pediu, por favor, me deixe ir com ele. Eu não aguento mais essa dor. Me deixe ir embora. Porque tinha assim, um pouquinho de lucidez, de vez em quando vinha. Não me segurem. Fiquem bem. Eu quero ir com ele, eu preciso ir com ele. Tá. E daí, no dia 8, bem no dia do meu aniversário, ela foi com ele. Então, quer dizer, eu não tenho... O Natal, que foi bem dia 23 que eu enterrei ele, bem no início do ano, minha mãe ficando daquele jeito, no hospital, no dia do meu aniversário. Quando que eu vou ter isso? Quando que eu vou sarar disso? Tá. Dona Heraldo, a gente possa aqui organizar e deixar de maneira mais objetiva, né? Eu entendo perfeitamente o que a senhora disse, mas vamos retornar ali. A senhora disse que tinha um auxílio financeiro por parte dele.
certo? A minha Tá. mãe, só a minha mãe, era ela que tinha. Tá. Ele, pelo que consta aqui, morreu no dia 15 de dezembro, foi isso? 15 de dezembro. Certo. A senhora mencionou que a sua mãe, que a mãe dele também, faleceu no dia 8 de janeiro, é isso? 8 de janeiro agora. Agora 2023, é isso? Ah, tá, perfeito. E nesse período aí de 15 de dezembro, que foi quando ele faleceu, até agora 8 de janeiro de 2023, é um período aí de um ano, né, aproximadamente, um ano e pouquinho ali, talvez. Esse auxílio financeiro foi suprido por alguém? A sua mãe precisou da ajuda de terceiros, da senhora, dos mais familiares? Bem no começo, a gente fazia as vaquinhas, um pagava a luz, outro pagava a água, outro ajudava. E daí, quando foi ali pelo meio do ano que ele morreu, aí a Araucária tinha um segurinho, sabe, de vida. A Araucária tinha um segurinho de vida, e daí foi com que a gente pagou os exames dela, sabe? Era pequeno o seguro, mas foi com que a gente pagou os exames. O seguro que foi pago a indenização em razão da morte da vítima, é isso? É. Tá, perdão. E foi utilizado daí para o tratamento o tratamento dela, para terminar de pagar o funeral, né, que a gente tinha feito. Tá, entendi. Aí a senhora mencionou também, já falou que da família, por parte da senhora, da sua mãe, enfim, de outros familiares, houve uma extensão desse luto, né? Então a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte, não me entenda mal, vou deixar muito claro aqui a minha pergunta. É claro que quando uma pessoa próxima da família morre, falece, é natural que isso cause todo tipo de tristeza, todo tipo de constrangimento e dor. Vamos colocar isso, entre aspas, como consequência normal. Né? Algumas pessoas vêm aqui e relatam algo que, a rigor, extrapola um pouco a normalidade, como, por exemplo, algumas pessoas precisam de tratamento médico, tratamento psicológico, psiquiátrico, ou algum outro tipo de apoio. No caso da família da senhora, ou com a senhora mesmo, aconteceu alguma coisa que tenha relação direta com esse fato, ou seja, com a morte aqui da vítima? Não, o único que foi o problema da minha mãe e da minha irmã, que está indo para o psicólogo, porque ela era uma presença física, né? Essa que eu falei, que mora na frente da casa da minha mãe, que tanto cuidou do Onírio, cuidando em todos os sentidos, de cama, banho e tudo. E daí, quando a minha mãe ficou doente, ela passou esse processo com a minha mãe também, né, na frente da casa dela, cuidando, dormindo, e a gente levando para o hospital. Então, aí, quando minha mãe morreu, aí ela teve que ir para o psicólogo. Rita de Cássia da Maia. Rita? De Cássia da Maia. De Cássia, perdoe? Da Maia. Da Maia, tá. E aí a senhora então mencionou que isso se agravou depois com a morte da sua mãe. A senhora também fez aqui uma relação entre a morte da vítima e a morte de sua mãe, e disse que a partir de agora, melhor, desde a morte de sua mãe, ela precisou de apoio psicológico, é isso? Ela faz tratamento, faz consultas? Não, ela teve que ir para o psicólogo e anda muito mal. Tá, entendi. Tem mais algum reflexo, alguma consequência que a senhora possa indicar concretamente aqui? Vamos dizer assim, nessa mesma ideia, ordem de ideias aqui? Não, o que para nós foi o mais doído foi perder a nossa mãe em virtude disso. Porque até então ela era uma velhinha saudável, ela só andava devagar porque tinha uma perninha quebrada. Tá, entendi, tá ótimo. E esse foi o pior de tudo, né? Porque você já tinha... Estava começando a se consertar e tudo, e daí a pouco você não tem solução, né? Entendo. E agora a gente tem que começar do zero, né? Entendi, ok. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a presença da senhora, a gente encerra, tá bom? Obrigado. De nada.